Uma atlética é uma entidade que representa os estudantes de uma parte que a faculdade não nos proporciona. Se presta a organizar atividades de cunho esportivo, festas, inclusive atividades filantrópicas. Isso é uma coisa que você pode viver do primeiro ao quinto ano. É a melhor parte da faculdade. A figura da pintada em si representa parte da minha família, a família que eu escolhi para mim. A gente foi participar de um jogo de praia em Arraial da Ajuda, na Bahia. O nosso intuito lá era só diversão. Só que a gente ficou sabendo que ia ter jogos, assim, pelo site da internet e tal. E resolvemos, então vamos jogar, já que vamos estar lá, né? Aí a gente chegou lá e nos deparamos com umas estruturas assim que a gente ficou assustado. Falou, como que a gente vai jogar com esses caras, né? Entramos e tomamos uma sacolada, né? Perdemos de 11-1. Aí quando chegamos em Cuiabá, a gente ficou com aquele sentimento, né? Olha, a gente pode fazer uma movimentação diferente. E entendeu que essa parte de festas e jogos, né, poderia ser retirada do centro acadêmico para ele focar exclusivamente nas questões acadêmicas, né? Primeiro a gente decidiu o mascote, que ia ser uma onça pintada. Aí ficou o nome Pintada, beleza. Mas o nome oficial, porque é uma associação atlética acadêmica, né, tem que ter um nome. A gente já sabia que ia ficar AAA e precisa do resto. E a gente decidiu o nome Alcidino Pedroso da Silva, que ele foi o primeiro diretor da faculdade, né? A faculdade está com mais de 60 anos agora. Na nossa época tinha acabado de completar 50. A gente pediu ajuda para um amigo nosso lá de São Paulo, para ele fazer uma logo. Aí ele, muito espertamente, arranjou um urso, pintou o urso de amarelo, foi colocar umas pintinhas no urso e fez um logo ao redor do urso. E ficou parecendo uma onça pintada mesmo, bonitinho, com detalhes roxos assim. Aí ficou bonitinho. Ninguém acredita até hoje que é uma onça pintada. Mas é... No ano que eu entrei, a primeira coisa que eu procurei foi atlética, porque eu já tinha amigos de outras universidades federais que faziam parte de atléticas e me falavam, me contavam. Então eu já cheguei conhecendo do que se tratava. E aí eu fui perguntar, falei, a medicina tem, né, atlética aqui na faculdade. E a de direito, não tem? Eu falo, tem, mas tá desativado. E aí eu procurei o pessoal da comissão eleitoral e eles fizeram a eleição, onde só tinha eu de candidata. Logo eu, uma caloura, recém-entrada na faculdade. A minha missão como integrante da atlética era fazer nascer em quem entrasse depois de mim a mesma chama pela atlética que eu tinha, a mesma vontade de fazer acontecer, né? Uma das minhas primeiras tentativas de juntar dinheiro para atlética foi fazer aquela camiseta da patinha. Foi quando a gente começou a poder promover, né, e incentivar o orgulho pela atlética e tudo mais. Aí eu usei a patinha para conseguir cativar os mais novos sem desrespeitar os mais velhos, porque eu precisava de quem tinha conhecimento da atlética, de quem sabia como ela funcionava, que viu ela funcionar, e ao mesmo tempo conseguir nutrir a manutenção dela através da captação de pessoas que queiram continuar com a atividade. Porque querendo ou não, 5 anos a gente forma, não dá mais. No nosso terceiro ano de faculdade, a gente conseguiu montar uma chapa. Também a gente não tinha uma chapa nossa, era basicamente só nós duas, mas a gente ficou sabendo que tinha mais uma galera interessada em também entrar pra pintada e entrar pro CA. Naquele momento tava meio que misturado, fez uma reunião zona geral e definimos quem que ia ser de cada gestão. Como a gente sempre fala, o contexto na época era muito diferente. Em 2013, pra vocês terem uma noção, a única atlética que existia era a metralha. Nosso envolvimento com a atlética, a gente entendeu um pouco mais o que era atlética, era em decorrência do contato que a gente tinha com algumas pessoas da metralha. Então, nossa intenção primeiro foi estruturar o que pra gente era o centro de uma atlética, que é a parte esportiva. Não tinha uniforme, não tinha bola, não tinha nada, então a gente falou assim, primeiro vamos organizar a pintada nesse sentido, vamos comprar bola, vamos fazer uniforme. Era difícil arrumar quadra, a gente conseguia treinar algumas vezes lá no IFMT, no centro, a gente conseguiu a quadra deles algumas vezes, e em prédio às vezes a gente marcava treino também, mas era difícil por causa disso, não tinha quadra aqui na UF, ficava tentando conseguir uma quadra,
E quando é aqui no UFMT é muito mais fácil pra todo mundo, né? Pra galera, porque a gente sabe como que é, né? Pra marcar treino, tem que ficar insistindo pro cara aí. Não tinha essa cultura de treino o ano inteiro, todo sábado e tal. Sempre foi uma dificuldade da pintada e os treinos sempre são aos sábados. O que hoje não é tanto um problema assim, mas na época que começou, se tinha 3 pessoas nos treinos, era muita coisa. E assim, antes a gente não tinha nem essas quadras que estão aqui hoje. Antes a gente treinava no prédio das pessoas, quando podia. Aí depois a gente começou a alugar a quadra, mas antes era mais casa dos outros, assim. Era muito difícil, e eu digo porque eu assisti a gestão que estava antes de mim, a Mari como diretora. Eu via como ela penava e eu achava que não era tanto assim, mas quando eu peguei eu vi que era um esforço descomunal, porque não só você tinha que resolver essas coisas administrativas, mas você também tinha que levantar, pegar cada pessoa pela mão e falar: vamos treinar, Anjo, por favor, vamos. Pelo amor de Deus. Então, mas aí no dia de jogo tava cheio, entendeu? O time tava completo. Então eu entrei sem conhecer ninguém e comecei, né, a jogar minhas ideias lá, falando, a gente vai começar a fazer treino periódico, não sei o que, vai acontecer no sábado, tal. E daí a gente marcou o primeiro treino, na esperança de aparecer alguém lá. A gente foi sem saber nada que podia acontecer, a gente marcou os treinos de handball, de basquete, futsal e vôlei. E seja o que Deus quiser, vamos pra lá, vamos levar as bolas e vamos ficar esperando aparecer alguém lá no treino. E a resposta logo no primeiro dia foi muito positiva. Acho que o pessoal sentia essa ânsia também de jogar pela pintada, de treinar, de estar junto ali. Então, principalmente os times de basquete e de vôlei compareceram em peso logo no primeiro treino. Desde o começo a gente sabia, primeiro, que ia ser muito difícil construir essa mentalidade nova na pintada. E segundo, que a gente não ia colher os frutos da mentalidade que a gente criasse. Isso daí ia ser conversa de 2, 3 anos depois da gente sair, mas que a gente tinha que dar esse pontapé inicial. E acho que foi o que aconteceu. Esses times, principalmente de futsal e handball, eles foram encontrar o auge deles na gestão seguinte do Decker. E também muito por mérito do Decker, de encontrar os treinadores certos, de conseguir mobilizar o pessoal. Para criar essa cultura é muito difícil. Como eu disse, são 2, 3 anos, mas para perder isso daí basta uma gestão ruim. Então é até um apelo que eu faço às futuras gestões que mantenham essa cultura e que vão atrás dos atletas, que não deixem isso morrer. As pessoas às vezes não estão viradas para a Atlética, as pessoas às vezes não é prioridade delas a Atlética. Mas exatamente por isso que a gente tem que ficar no pé, a gente tem que ir atrás. Porque é disso que vive a Atlética. O principal ramo da Atlética, onde tudo começa, é o esporte. Na época tinha uma questão muito importante, que era uma dos centros da nossa gestão também, era a questão da identidade visual. A gente tinha até o momento, era aquele que a gente até brinca que é um urso, e também tinha o problema de que a pintada tem o mesmo nome, as mesmas cores e o mesmo mascote de uma Atlética que já existe lá em Mato Grosso do Sul. Aí aconteceu que nesse meio tempo, entre uma assembleia e outra, teve um outro intercurso, o intercurso de 2013. E a gente foi super bem nesse intercurso. Então, a pintada acabou fazendo o nome dela, porque no intercurso, como a gente participou sem essa definição ainda, a gente participou como pintada. Usando o azul e amarelo, a gente não tinha uniforme ainda, mas a gente ia torcer com aquela camisetinha azul, que é da patinha, então a gente ficou conhecido como pintada. A gente mandou fazer um bandeirão também no azul com a patinha. Então a gente ficou conhecido como pintada, a galera gostou, a galera comprou a ideia. E quando a gente chegou na segunda assembleia, a gente falou assim, não vai dar, vamos manter pintada, é isso mesmo. Aí a gente começou a fazer nossos primeiros eventos, a gente conseguimos dinheiro pra fazer a nossa identidade visual. Eu e a gente estava viajando, então quem foi ver isso foi o nosso presidente na época, o Matheus. O Matheus foi lá, conversou com o pessoal da empresa, passou tudo que a gente queria, que a gente imaginava, nossas cores, blá blá. Ele contando com os caras animadaços. Não, porque a gente quis ressaltar bem o nome da Atlética, por isso que a gente fez assim, ó, Atlética Pegada. Aí o Matheus ficou tipo... E o cara tava muito animado, então o Matheus deixou ele falar, ele não teve coragem de parar o cara e ficou tipo assim... Aí ele falou, então, brother, legal, mas o nome da Atlética é Pintada. Aí o cara, puta merda, e agora, não sei o quê. Então é por isso que a nossa Atlética é dessa forma, é com uma onça segurando, assim, porque os caras acharam que o nome da Atlética era Atlética Pegada. Então eles queriam valorizar a pegada da onça, mas não era. A gente já também estava programando lançar a nova identidade visual numa festa, no Boteco da Pintada, que a gente chamava. Então não dava tempo de fazer outra.
que a gente não achou feio, a gente achou que tava legal, tava ok, então vamos ficar com essa mesmo. Foi o primeiro, Foi né? o primeiro boteco. Foi o primeiro boteco da Pintada. E a gente também tinha a quantidade de pessoas que tinha que ir pra gente conseguir não 80 pessoas. Pra gente não ter prejuízo. Eu falo, hoje em dia vocês fazem festa pra 1.500 pessoas. A gente tava torcendo e rezando pra que dessem 80 pessoas na nossa festa. Sim. E deu 300 pessoas na festa. Então a gente ficou muito feliz naquele E aí a gente, na época, a gente também tinha Pintada, né? A bebida. E aí a gente fez uma promoção lá. Nessa festa também foi quando a gente lançou pra galera a bebida que a gente usava na época, que é a Pintada. Então, Só que assim, a gente fez 40 litros de Pintada. Só. Foi uma loucura. E 40 litros deram a noite inteira. E ninguém explica, tipo assim, na verdade tem uma explicação que se chama Fernanda Martinelli, que foi maravilhosa. Ela pingava Pintada, assim, só no copo e dava pras pessoas. Acho que todos eram nossos amigos. Então tinham participado já na nossa gestão também, ajudavam também colaborado no dia. Então a gente acabou trazendo gente que era parceiro nosso mesmo, amigo, que via a gente no sofrimento no dia a dia e que acabava ajudando a gente. Acabou que foi um pouco essa galera que deu continuidade para a próxima gestão. Então, 2013, que foi meu primeiro ano, eu fui voluntário mesmo, né? Mas ajudei bastante o pessoal da diretoria, trabalhei bastante, mas como voluntário. E aí a gente assumiu, né, em 2014 já, no meu segundo ano, foi o ano da nossa gestão. Aí a gente queria organizar, né, ficar bacana. Pô, Atlética da Medicina, tinha tudo registrado bonitinho, CNPJ, e a gente do direito aqui que enfim, mexe com isso, né, deixar o negócio meio bagunçado. Aí uma das principais propostas era essa, de fazer a fundação, né, da Atlética, de abrir CNPJ. E aí a gente fez a fundação, ela é bem burocrática, né, aí tipo, marcamos uma assembleia de fundação, aí tivemos que fazer o estatuto da Atlética, né, redigimos, eu e Renato redigimos o estatuto. A gente que criou também o plano de associado pela primeira vez, né, em 2014. Criamos lá a carteirinha, fomos atrás de uns estabelecimentos para fazer parceria, para incentivar, né, a galera a associar. Uma das nossas propostas também era a bateria. E aí quando a gente levantou uma grana, né, no final da gestão a gente falou assim, nós não vamos conseguir ensaiar, mas vamos comprar os instrumentos e a próxima gestão assume e já começa a ensaiar. Aí, a gente conversou com um professor de bateria aqui, enfim, da cidade, o cara passou umas dicas lá, a gente comprou os instrumentos, adesivou, né? E aí deixou eles adesivados para a próxima gestão assumir e dar início à bateria. Quando eu entrei, a bateria ela vinha meio tipo de uma queda, né? A galera não estava ensaiando no meu primeiro ano. E a gente tinha sérias dificuldades com isso, para conseguir reerguer a parada como um todo. E aí eu falei pros caras, gente, vamos tocar pra ferver esse trem aqui, vamos modificar, vamos tentar fazer essa parada crescer. E a galera começou a ver aquilo e falar, caralho, eles estão fazendo um trabalho legal. E aí começou a participar. Muita gente que participava e largou voltou, muita gente nova gostou da ideia e começou a participar, que foi quando a gente começou a subir degrau por degrau com a nossa bateria, pelo menos foi da minha parte. Participar, tal, e aí entrou o Murilo também. Eu tava na minha gestão, o Murilo tava no primeiro ano dele. E aí ele começou a gostar da Atlética, ele via aquilo e falava, cara, que negócio massa, que negócio legal. E eu já puxando ele pro meu lado, falando, brother, você vai um dia pegar essa parada aqui, velho, porque se você soltar, fudeu, a gente não vai ter essa continuidade. E a gente começou a alçar alguns voos. A gente começou a tentar tocar em alguns eventos, tentar fazer algumas coisas, algumas apresentações. E se eu não me engano, a nossa primeira apresentação foi na festa que a gente tinha criado na época, foi a Beer. A gente contou com a ajuda de muitas pessoas da bateria também e com pessoas de fora que vieram ajudar a gente, né, da própria UFMT. Mas a gente conseguiu fazer um espetáculo bem legal, né? A gente conseguiu tocar bastante coisa diversificada e, assim, dali pra frente a galera falou, cara, isso tá dando muito certo. E aí a gente começou, ensaio atrás de ensaio, ensaio atrás de ensaio e inovar. Desde quando a gente entrou, a gente já era bem ativa na questão de torcer. Cara, eu nunca perdi um jogo da Pintada. Não tava jogando, porque eu era um lixo, mas tava torcendo. E depois, quando o Léo saiu, a gente assumiu. Eu acho que o trabalho que a gente mais pegou, assim, na nossa gestão foi a questão de caixa. Que, graças a Deus, a gente conseguiu devolver, depois passar a gestão pra próxima, a Pintada pra próxima gestão com caixa que deu pra fazer alguma coisa melhor. Então, assim, a primeira festa que a gente fez, a gente teve a ideia idiota, a coisa mais burra que eu já vi, de botar a festa num bairro residencial, aqui no Boa Esperança. Baixou a polícia, era tipo assim, 11h30 da noite. E a gente, no desespero, eu chorei a festa inteira. Eram umas coisas que eu olho hoje e eu falo, cara, o que a gente tava fazendo? Mas assim, graças a Deus, que apesar desses perrengues, deu tudo certo. Tinha a bebida oficial, que é a Pintada, que eu acredito que grande parte do pessoal já conhece.
Só que ela tava ficando muito inviável de ser feita nas festas, porque ela é uma bebida cara. Muito cara. Então, todas as festas que a gente tinha o Open era limitado. Por exemplo, 40 litros de pintada e acabou. Que não é nada, 40 litros não é nada. E aí, a gente ficou pensando, a gente precisa ter uma outra bebida, porque pintada é uma bebida muito gostosa, mas é muito cara. E a gente ficou pensando em como fazer, e aí a Vitória, da nossa gestão, achou uma receita muito louca. Um pequeno plágio. Não foi, a gente da mudou. USP. A gente mudou algumas coisas. Aí ela falou assim, gente, vamos testar essa receita? A gente foi pra casa da Amanda e ficou testando a receita, várias variações, até chegar... um monte de coisa. Até chegar no bafo. Só que aí a gente foi adicionando as coisas. Sim. E criamos nisso que a Vitória tinha pesquisado. E aí o nome, eu lembro que a gente falava, cara, o que vai dar um nome pra essa coisa? E aí eu falei bafo de onça. E aí a gente levou pro sambão pra estrear e foi um sucesso. Então derramou bafo de tudo quanto é lado. Nossa, foi verdade. Mas a grande lembrança que eu tenho do primeiro sambão foi a invenção do bafo. É verdade. Que a gente precisava levar uma bebida e pintada tava muito caro. O maior objetivo da nossa gestão foi trazer a galera. Embora tenha outros secundários, assim, o maior era convencer o pessoal do direito de que eles poderiam estar ali participando, que eles deveriam estar ali participando, que era uma experiência muito legal e que tinha espaço pra todo mundo. E aí até que saiu a ideia dentro da gestão, acho que o Otávio falou assim, velho, bora criar uma cultura do sábado. Como a gente tem aula sábado de manhã do primeiro e segundo ano e tem noturno, não tem como fazer outro dia se não for sábado. Então a gente faz junto, deixa o pessoal o dia inteiro aqui, jogando, bateria e tudo mais. E foi uma das ideias mais frutíferas nossas ao longo do tempo. A gente começou a treinar com o cara que treinava a turuna, que era o Arthur. Isso. A gente pagava pra ele ensaiava a gente e tal. E aí a gente fez um ensaio integrando a vindada com a turuna lá na Praça das Quadras. Até porque a turuna ajudava muito a gente, eles abriam um ensaio pra gente ir quando quisesse. E eles ajudavam muito mesmo. Eles então a gente fez bastante, a gente fez um ensaio com bafo pra eles. E aí o nosso queridíssimo Borne ficou muito louco, muito bêbado de bafo. E do nada ele achou que seria uma ótima ideia. Ele me segurou assim e falou, vamos Bia, vamos fazer um passo de cheers. Daí no tempo de eu falar não, ele já tinha me virado assim, caiu os dois, meio do ensaio, todo mundo vendo. E o Otávio conseguiu gravar esse fatídico vídeo. Que depois o Borne colocou no Facebook, todo mundo viu. Bombou, viralizou. Bombou, os professores ficaram falando, Bia, o que é isso? E eu só... A Natália, que era da nossa gestão, a tesoureira da época, ela falou assim, cara, tem essa festa da turuna, eles fazem com o Skol Beats e lota lá. Aí começou a saga da Skol Beats. Vamos fazer uma festa em Cuiabá com o Skol Beats pra chamar a gurizada. Aí a gente juntou com o pessoal, até então nós éramos do segundo ano e veteranos também do primeiro. A gente pensou, cara, o que a gente pode fazer de calorada? Porque os nossos calouros eram um grupo de calouros assim, muito legal. E aí nós juntamos com os veteranos do Noturno também, que eram pessoas muito gente boas. E cara, eu não lembro como Borne falou assim, que tal Beer of Frights? Ah, que bosta é essa? Aí ele começou a explicar. Deu uma zoadinha. Aí eu falei, que Beer of Frights, cara? E daí a gente teve essa ideia do college, falou, vamos fazer um negócio que seja diferente. A gente fez o beer pong. A gente decidiu fazer beer pong, que era uma coisa mais americana. O Gelo Shots também, teve o Gelo. E a gente fazia textinho engraçado no Facebook. Isso era uma coisa de boa. E a gente tinha uma ideia que a festa ia dar, assim, umas 800 pessoas. Era essa a meta. E aí a gente fez 800 ingressos. E daí deu mais gente, muita gente querendo comprar. A gente foi e comprou uns lacres, daqueles lacres de mala. Tinha muita gente, eu tive que mandar esse povo tudo embora, falando, cara, não tem mais ingresso. Pois é, a galera pagando uma fortuna pra entrar na beer. Foi uma doideira, a gente não imaginava que ia ser desse jeito. Foi algo muito além da nossa expectativa. E aí, na época, nós tivemos um problema muito grande com relação à defasagem de pessoal vazando da gestão. E aí o Luca entrou, daí a gente deu uma boa ajuda, porque ele deu uma organizada financeira, assim, absurda com as tabelas dele lá. A gente, depois que teve teve a beer, os treinos estavam certinho, tava tudo certinho, a galera tava mais animada, a gente achou que seria uma ótima ideia fazer uma festa fechada pra pintada. A ideia da Amigos era que fosse um fechamento do ano letivo, que ninguém aguentava mais. E aí, todo mundo ficou de PF de Direito Internacional. Todo mundo da gestão ficou de PF. Todo mundo, segundo ano, ficou de PF quase. Todo segundo ano ficou de PF. 70 e poucos alunos. E aí ele marcou a PF pro dia da Amigos da Onça. E o horário? No horário da Amigos da Onça, que foi à noite ainda. E aí a gente falou, meu Deus, e agora? Daí a gente passou a tarde inteira organizando a festa.
foi pra casa, tomou banho, se arrumou e veio fazer a PF, todo mundo de roupinha da Atlética. Tava todo mundo arrumadinho pra festa, carequinha e tal. E era pra ser meio que uma resenha grande. O que foi que aconteceu e ficou. Todo mundo tá fazendo isso como uma tradição de final de ano agora. E de semestre, né? Tá sendo de final de semestre e é muito legal. O Jumit foi um evento que surgiu ali, parece que com a Turuna, em fazer uma espécie de intermédia aqui em Cuiabá, só que envolvendo outras atléticas. E a gente não gostou logo de cara do evento não, parecia que tinha muita coisa errada ali, muita coisa nebulosa. Todo mundo da gestão, a gente estava em 9 na época, todo mundo falou assim, velho, não vai. Foi 8-1, eu perdi. Aí eu falei, tá, beleza. Uma semana depois eu mandei mensagem no grupo, gurizada, tamo dentro. Aí a gente entrou no evento, que a gente sabia que era furada, e era uma furada. Acontece que chegou o evento, a gente mobilizou a Atlética, a gente fez o kit, né? O primeiro kit que a Pintada teve de produto. E foi muito legal. A parte de integração nossa. Nossa, porque tipo assim, as festas foram horríveis, os jogos não foram bem organizados, toda hora tinha que fazer reunião de emergência com o pessoal da organização, porque era péssima organização. Mas assim, no final, tava todo mundo usando camisa da Pintada, chinelo da Pintada, usando camisa de jogo. Acadêmicos de direito, participem torcendo para os atletas. E aí a gente decidiu fazer abrir 2. E foi um pouquinho depois do Jumit, né, que a gente começou essa preparação toda assim. Aí a gente começou a vender os ingressos. A gente começou a vender os ingressos 2 dias depois, eu acho, do acidente do Borne. E eu recordo bem do dia que aconteceu o acidente, porque foi um sábado, 13 de maio. Eu conversei com ele, falei, cara, vem pro ensaio e tudo mais. Ele falou assim, cara, eu vou embora com a minha tia. Eu não vou embora mais agora na hora do almoço, eu vou embora com a minha tia. E foi justamente essa alteração do horário que ocasionou o acidente dele. Acontece que o Borne, ele faleceu em 3 de junho de 2017, que também era meu aniversário, inclusive. E daí... É um dos episódios mais marcantes pra mim, pelo menos. Da Pintada foi a gente indo pro velório dele, lá em Cáceres. Não só pro velório dele, mas a família dele deu como missão pra gente levar a bandeira da Pintada. E daí a gente chegou em Cáceres, chegou no local do velório, e eu lembro que a gente foi recepcionado ali logo na entrada do local, acho que por uma amiga dele, que já pegou a bandeira da nossa mão e levou lá pra dentro. E daí a gente continuou ali um tempo fora, conversando, a gente vai entrar, não sei o quê. E daí a imagem que pra mim é talvez a mais marcante da nossa gestão, assim, do que a gente criou como família, foi a gente entrando no velório dele pra ver ele e ele com a bandeira da Pintada no pé. Aquilo ali foi um choque pra gente, mostrou que o que a gente faz aqui é muito mais do que parece ser. A gente cria assim vínculo, a gente se abraçou como uma família. A gente passou por isso como uma família. E ele era da nossa família. E então a história do Borne da Pintada, ela se entrelaça. É muito significante pra gente. A Vitória foi presidente, mas junto comigo nós dois mantivemos a cabeça e foi muito difícil, até porque o pessoal também era perdido e tudo mais, mas foi muito bom. Mas o nosso foco era aumentar ainda mais a grandiosidade da Pintada, até porque ela estava em ascensão e a gente queria continuar esse trabalho que a gente sabe que não é de uma gestão, de outra, é gradativo. Tentar fazer com que o Jujubo, que era nossa principal meta, fosse um sucesso e foi, né? Foi o lugar, lugar não, né? Mas foi
aonde aconteceu a maior integração que eu já tinha visto da pintada. Foi emocionante pra caramba, eu chorava até no momento lá na hora de sair, porque é muito louco você ser diretor nos jogos e você não saber como é um jogo, até porque a gente nunca tinha ido, entendeu? E cuidar foram 47 pessoas, 67 pessoas no primeiro Jujuco. Então, cuidar, querer que todo mundo se divertisse, botar no busão e vai pra lá, vai pra cá, putz, só de lembrar dá até... Mas foi massa. Aí eu conversei, galera, a gente vai pro Jujuco esse ano, a gente tem que apresentar lá, vamos tipo, sem ambição, as baterias que estão lá devem estar começando igual a gente, mas vamos tentar fazer. Aí eu comecei a pegar as coisas, vendo muito vídeo, e comecei a pegar as coisas e conseguir passar pra galera. Mas era assim, a gente tinha 3 meses, então cada ensaio era a gente aprendendo coisa nova. E eu tava marcando nessa época cerca de 3 ensaios por semana, eu acho, então tava muito, muito cansativo. A gente chegou lá e fomos descer os instrumentos pra tocar na quadra, tava tendo jogo em Três Lagoas, aí descemos tudo, aí eu acho que foi Rúbia que veio falar comigo, ou Débora, cadê o Rocar? Aí eu, tá no busão, não desceram? Aí, não tá aqui não, já desceram tudo. Eu, não é possível, velho. Aí eu fui lá no busão, olhei tudo, eu falei, caralho, roubaram o Rocar, velho. Aí eu liguei pra Nath, torcendo pra ela, falar, não tá aqui não, Murilo. Aí eu ia falar, não, então desapareceu, deve ter sido numa das paradas, porque eu peguei o Rocar. Chegou lá, não, tá aqui o Rocar, Murilo. Aí eu fiquei, e eu já não esperava mais nada, pra mim era decretado que a gente tinha ficado em último. A gente nunca errou tanto igual a gente errou na apresentação. Deu um tempo e os jurados chamaram eu pra gente ir lá na sala, eu chamei o Ângelo, falei, vamos lá. Aí falaram, Rocar, Igreja. PS, o Rocar que a gente ganhou tava emprestado, tá? Então a gente ganhou com o Rocar dos outros. E foi muito engraçado que a reação da nossa bateria foi igual a nossa na salinha. Foi. Porque falou o 5º lugar, falou Lobodum, aí a bateria inteira, nossa, comemorou. Fernando ficado em último. Caralho, não sei o que, tamo em quarto. A hora que chegou no terceiro, a galera já tava... A galera, tipo, caralho, a gente ficou no pódio. Não, ele não falou segundo lugar. Agora a gente vai falar primeiro, porque se falar segundo, ia saber que ele tava primeiro. Falou a Cana, e a gente pulou pra comemorar junto. A gente comemorou mais que a Cana que tinha ficado em primeiro, porque a gente tinha ficado em segundo. Nossa, foi muito surreal. Aí, tipo, foi uma festa do caramba. Eu acho que foi a noite mais, assim, alegre. Eu sempre gostei muito de coreografia e dança, mas o cheerleading é muito mais do que isso, né? A parte da dança é bem menor. E eu achei muito desafiador, porque eu sabia que já tinham tido outras 2 equipes, né, que tentaram colocar na pintada e as 2 eram erradas. Eu lembro o primeiro dia que eu passei nas salas convidando as pessoas para serem do esporte. Eu tava tipo, não precisa ser forte, não precisa ter condicionamento físico, não precisa de nada, é só você entrar. E eu lembro também que o primeiro ensaio tinha tipo 15 pessoas participando e 30 assistindo, e todos da faculdade, todos interessados em saber o que estava acontecendo ali, e, sabe, era uma coisa nova para todo mundo. E eu também cheguei a ouvir de muitas pessoas das cheers que elas não se identificavam com esportes, com nenhum esporte. Não se identificavam com handball, não se identificavam com futebol, com basquete, mas se identificavam com cheerleading. E elas viram nessa equipe uma parte da qual elas se identificavam da atlética, que não tinham encontrado em outros esportes, ou mesmo na bateria. A primeira apresentação foi no Amigos da Onça. A gente teve um mês para ensaiar, tava todo mundo super ansioso, super nervoso, porque era a primeira apresentação. Era a primeira vez que a gente ia jogar pessoas para cima na frente da faculdade, a gente ia mostrar o resultado de todos os treinos que a gente teve. Então, foi um dia incrível porque deu tudo certo. Mesmo sendo a primeira apresentação com todo mundo, o primeiro ensaio, né, com todo mundo, deu tudo certo, ninguém caiu, a apresentação foi linda, todo mundo gritou. E a gente queria deixar algum legado. E tinha a questão da sala, que o Rafael, desde 2016, tinha conseguido a sala e a gente nunca tinha feito nada. E aí eu falei, até acabar a gestão, nós vamos fazer a sala. Passamos por 2 festas, daí o Jujuco e tudo mais, e deixei a sala por último. E eu diria assim, a sala foi a nossa gestão, mas tipo assim, eu nunca na minha vida tinha lutado tanto por uma coisa igual eu lutei por essa sala. Em homenagem ao Borne, eu falei, até essa gestão tem que acabar, até para não ficar muito tempo do tudo que tinha acontecido.
E, putz, essa sala aqui também foi foda. E foi, pra mim, as duas coisas que mais vai ficar pra sempre, fora tudo, o sentimento que a gente tem, é a sala e o Jujuco. A gente já tinha noção de que a gente ia ser a gestão que ia passar pelos 10 anos, né? Então, desde o começo já foi algo que batia ali dentro, né? Que a gente falava, cara, a gente tem que dar uma atenção pra isso, o que a gente vai fazer de diferente? Quais serão os nossos desafios? Teve a que festa a gente tinha uma também. proposta de fazer uma segunda festa, além da Beer, que fosse importante e realmente foi. Nós fizemos a Hell e atendeu os nossos anseios, né? E a gente precisava de uma festa grande até pela questão de responder às necessidades da Atlética no Jujuco. E a gente imaginou, vamos fazer o que sempre dá certo nas festas da Pintada, que é ingresso barato, bebida boa e gelada e música boa. E a gente agregou essa ideia, falando, vamos fazer vários tipos de funk, né? Um funk mais pop, um funk mais pesado e trazer isso pra festa. Uma festa do início ao fim de funk, com bebida boa, um lugar diferente. E veio a ideia do mosteiro, né? A Hell, acho que pra nossa gestão, vai ser uma festa que sempre vai ficar com um gosto especial, né? Porque foi ela que realmente ajudou a gente a estruturar todos os nossos planos que a gente havia feito no começo da gestão. Mas a gente tinha uma preocupação muito alta porque não houve na nossa gestão nenhum repasse da faculdade. Então a gente teria que cobrir os 2 ônibus, que são muito caros. E esse ônibus, igual o Dudu falou, nossa, que isso, mas quebrar no meio da estrada, a galera, tipo, 60 pessoas no meio na beira de uma rodovia, bebendo, a gente tendo cantando pagode no meio da avenida, sem nada, cara. Que é isso? Então, tipo assim, eram coisas que a gente não saía do nosso controle, óbvio. A gente não tinha como controlar isso. Mas, e ao mesmo tempo a gente queria aproveitar, a gente queria estar no meio daquilo porque eram experiências únicas, né? E, cara, eu também fui no ônibus que estragou, cara, e deu muita sorte nesse ônibus, porque era muito bom estar ali. A gente teve um pouco dessa coisa de ir lá falar com aquela pessoa que tá mais no cantinho, aquele que não faz muito parte de um grupo, falar, cara, vamos, você vai ver, você vai conhecer gente nova, você vai participar das coisas. E quando você ia no Jujuco e via aquela pessoa que tava lá no cantinho, com um grupinho, dançando e bebendo e fazendo parte das coisas, é muito bom. É a certeza de que você vai ter uma história pra contar, né, quando voltar. Você ir nesses jogos, com certeza vai ser algo memorável pra você. Você vai voltar no outro ano querendo ir novamente. Eu comecei a reger a bateria em agosto, eu acho, e a gente tinha o Jujuco em outubro. Assim, a gente se desdobrou pra vir, a gente fazia 3, 4 ensaios por semana. E foi uma experiência sensacional, assim, ter a energia daquilo ali. A nossa torcida, que na minha opinião é a melhor torcida que existe, foi muito bom. Infelizmente, a gente não levou o segundo de novo, nem o primeiro. Mas a Pintada tá acostumada, a gente voltou com o 3º lugar, graças a Deus não caímos do pódio, então assim, inicialmente a gente ficou bem triste, na verdade. Chorei! Mas, a Mel fez um apontamento que mudou muito a minha perspectiva sobre isso, porque ela disse que talvez a gente estivesse até sendo um pouco prepotente. A gente é uma das baterias mais novas que estavam ali dentro e nos 2 anos que nós competimos, os 2 anos nós pegamos o pódio. E eu acho que isso significa alguma coisa. O Super Clássico veio principalmente para aumentar a autoestima, né, dos atletas. Cara, vamos fazer um clássico entre os dois. A gente fez. Prova pra gente, né? Foi uma prova de que, é capaz de que os atletas da Pintada conseguem dar o seu máximo, conseguem superar os desafios. Os marcos que a gente quebrou, tanto no Inter FMT quanto no Jujuco, foram muito relevantes, porque a gente ficou melhor posicionado dos anos que a gente participou. Então, de fato, os atletas, o nosso esporte, o esporte da Pintada, tá melhorando cada dia mais. Eu lembro que desde a última gestão eles já falavam, né? Tem que fazer um bandeirão, mas o bandeirão é complicado, o bandeirão é muito caro, é difícil conseguir fazer. E quando a gente conseguiu achar o bandeirão, conseguiu mandar fazer, foi uma felicidade muito grande. O bandeirão ficou muito grande, acho que até um pouco maior do que a gente planejava. E esse bandeirão veio para inovar, né? Que o antigo bandeirão, ele era carinhosamente apelidado de chorume. A gente falou assim, vamos fazer um bandeirão, que era o que a gente queria, que a gente via outras atletas com um bandeirão enorme. E aí eu lembrei de um cara muito doido,
que ele fazia uns bandeirões pro meu colégio. E ele sempre deixava as coisas pra última hora. Então, ele, tipo assim, a gente chegou lá pra pegar, o cara tava pintando ainda. Então, até hoje, esse bandeirão não tá pronto. Ele já foi jogado no lixo, mas até hoje ele não tá pronto. Tipo, todo mundo deu certo, cara. E o nosso tava lá com aquele molho. Por que tu faltou mesmo pintar? A língua tá bem um olho, sei lá, gente. É maravilhoso. Chegou no dia do sambão, inclusive. Chegou horas antes do sambão, né? Tipo, foi tudo muito rápido o planejamento disso. A gente pensava, cara, a gente vai ter que estender o chorume de novo, caraca, era uma tristeza, a gente falou isso? Aí a gente pensou, não, melhor não, né? Aí foi uma semana antes de correria, de ter que mandar fazer, e a gente conseguiu buscar, tipo, realmente horas antes pra poder trazer aqui no UFMT. Tinha gente segurando o lugar Tinha lá, gente segurando não o vai lugar. colocar aqui tá pintado, tá chegando nos bandeirão. E aí acho que a gente conseguiu até um lugar muito bom, porque ficou gigante aquilo e na cara de todo mundo, acho que meio que pra poder inaugurar esse bandeirão novo, Sim, né? era até engraçado, porque você chegava e tinha umas bandeirinhas e tal, e daí a nossa, gigante lá atrás. 10 anos é algo que sempre vai ser lembrado, né? Você ter as suas dificuldades e poder ultrapassar, poder ir além delas e realmente entregar uma gestão, entregar uma atlética com 10 anos de história, que de fato qualquer um que faça parte disso realmente vai ficar marcado pelo que a Pintada deixa. Isso, eu fico muito feliz, muito satisfeito em ver que aquela ideia que a gente teve lá atrás, que hoje ela já está muito forte. Isso é muito legal. Para mim é uma oportunidade de você viver realmente as amizades da faculdade. Fazendo 10 anos me deixa muito contente por ser lembrado ainda, depois de 10 anos da fundação, ser lembrado como uma instituição viva. Pra escrever é orgulho, eu sinto muito orgulho de tudo que a gente fez, de tudo que todas as outras gestões estão fazendo até hoje. Você vê que um sonho que você teve foi sonhado por outras pessoas também. E é muito legal quando você vê que isso vai aumentando. Porque a Atlética é uma família. São amigos que você escolhe ter perto de você e tá fazendo daquilo a melhor oportunidade da sua faculdade. E essa questão da bateria, de poder estar ali no meio, que é uma verdadeira família, é uma questão que pra mim é muito profunda. Daquele jeito que começou lá quando a gente era calouro, mas não terminou ainda. E eu não pretendo que termine pelos próximos anos da minha vida. E eu espero, de verdade mesmo, que possa ter a história dos 20 anos da Atlética, possa ter a história dos 30 anos da Atlética. A Atlética é parte da minha vida e sempre vai ser parte da minha vida, até o dia que eu morrer. E aí, galera, aqui quem fala é o Ângelo. E aqui quem fala é o Murilo. E nós somos os ex-diretores do Burra, Murilo. Vai, toma uma pintada! Vai, toma uma pintada! E aí, galera? E aí, galera? De Madagascar! A Atlética é parte da minha vida e sempre vai ser parte da minha vida, até o dia que eu morrer.
Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Gostei. Chato. Enchendo o saco de gestão que faz merda. E aí galera, aqui quem fala é o Ângelo. Aqui quem fala é o Murilo. E nós somos os ex-diretores da igreja.